Essa creepypasta foi escrita pelo Nick Moore. Todo mundo tem sua própria história de terror, embora eu não pudesse imaginar o quão ruim a minha seria. Acontece que a pior coisa não foi minha sogra me envenenando, mas sim o motivo pela qual ela estava fazendo isso. Conheci minha namorada Lucy em uma das minhas raras férias do trabalho e tivemos um tipo de amor à primeira vista. Nos apaixonamos um pelo outro e casamos no papel em menos de 2 meses, sem ao menos conhecer a família um do outro. Minha família nos visitou algumas semanas depois, e após o choque inicial da notícia inesperada, eles gostaram de Lucy. Enquanto nos mudávamos e descobríamos a vida de casados, os pais dela, que moravam a algumas horas de distância, nem sabiam que ela estava casada. Nós nem tínhamos conhecido a família dela ainda. Meu horário de trabalho é difícil. Trabalho de 6 a 7 dias por semana e meus dias de folga são lotados de compromissos. Acho que nos 2 anos antes de conhecer Lucy, só saí da cidade uma vez. Finalmente, tirei alguns dias de folga para podermos visitar a família dela 6 meses depois. Nos arrumamos para ficar alguns dias na casa deles. Quando chegamos, toda sua família estava lá e todos pareciam felizes em me conhecer, exceto por sua mãe Beth. Ela estava distante e sentava próximo a nós sem dizer uma única palavra para mim. Era assustador, mas eu continuava tentando iniciar uma conversa. Em nosso último dia lá, minha esposa teve a ideia de, antes de ir embora, fazermos uma caminhada pela tarde no parque local. Beth fez o almoço, todos nós comemos e eu estava me trocando para sair, quando comecei a sentir uma forte sensação de náusea. Acabei ficando no banheiro o resto do dia. Pensei ser apenas algo que comi e não caiu bem. Fomos lá de novo alguns meses depois e novamente nos divertimos muito, exceto Beth. Ela não quis falar comigo, embora Lucy tenha mentido, dizendo que estava apenas me conhecendo. Depois do almoço, minha esposa comentou comigo sobre alugar um jet ski e explorar o lago da cidade como uma maneira de relaxar antes de ir para casa, o que me fez sentir melhor. Eu estava animado, adorava essas aventuras, mas essa animação durou pouco. Depois de comer, fiquei tão doente que mal consegui andar pelos próximos 2 dias. Nesse ponto, comecei a suspeitar. Ninguém mais passava mal, e todos nós comíamos a mesma comida. Parecia que Beth estava fazendo algo. Foi só em nossa próxima visita, quando na hora de ir embora, depois da janta que ela preparou, tive certeza. Minha sogra Beth estava me envenenando. Lucy disse que eu era louco, que eu deveria estar feliz que sua mãe fez a comida toda sozinha para a família. Ainda assim, decidi que na próxima viagem faria uma marmita e a levaria conosco. Na próxima ida, eu estava terminando de comer minha marmita, quando percebi que havia deixado o vinho que estava bebendo sem vigilância enquanto aquecia a marmita, e meu estômago já estava começando a dar voltas. Você sabe o que aconteceu depois e não foi bonito. Banheiro o resto do dia. Eu tinha certeza de que a mãe dela estava me envenenando e eu confrontei Lucy. Disse a ela que não iria mais visitar sua família novamente se Beth estivesse lá. Foi nossa primeira grande briga, mas ela finalmente disse que não me forçaria a visitar. Poderíamos descobrir a melhor maneira de lidar com a situação. Beth nunca foi legal comigo, nem sequer falava, então não seria uma perda. Na próxima vez que tirei uma folga, decidimos ir para uma cabana que havíamos alugado antes e que não podíamos usar. O caminho para a cabana dava direto na casa da família dela, e parecia meio chato não parar para dizer um oi. Então, fizemos um acordo e compramos algumas pizzas. Até decidi não beber nada,
a menos que fosse água da torneira. Entramos e jogamos pizza em nossos pratos quando um dos seus primos chegou e fomos cumprimentá-lo na entrada. Nisso, todos deixaram as fatias de pizza sozinhas por um tempo. Percebi meu erro quase imediatamente e decidi fazer um experimento. Lucy e eu estávamos com exatamente 2 fatias no prato, então apenas troquei nossos pratos enquanto todos estavam na sala ao lado. Lucy ficou tão mal que comecei a me preocupar. O caminho de volta para a cidade foi horrível. Tivemos que parar várias vezes para ela vomitar. Só depois de 3 dias eu tomei coragem para dizer a ela que eu havia trocado os pratos. Nunca tinha visto minha esposa tão furiosa antes. A raiva em seus olhos é algo que eu lembrarei pelo resto da minha vida. Ela me empurrou contra a parede e depois veio voando para cima de mim. Me jogou sobre o sofá, mas de alguma forma eu consegui pegar minhas chaves e celular e corri pela porta descalço. Tive sorte de ser rápido e cheguei à casa de um amigo com segurança, fazendo com que ela me perdesse de vista. Eu não tinha ideia do que fazer ou quando seria seguro ir para casa. Era o momento mais assustador da minha vida. Deixei o celular desligado por dias e quando tomei coragem para ligar, tinha uma mensagem da polícia na caixa postal. Dirigi imediatamente para a casa da minha sogra. Lucy estava morta. Betty atirou nela depois que ela invadiu sua casa e a atacou com uma faca. Fiquei sabendo no fim das contas que Lucy já havia se casado antes e que seu último marido havia morrido em um trágico acidente durante uma caminhada. Lucy ganhou muito dinheiro por causa do seguro de vida dele e Betty sempre suspeitou que ela havia o matado. Com medo de deixar sua filha sozinha comigo, especialmente na área remota com a qual ela estava familiarizada desde a infância, ela resolveu que toda vez que Lucy planejasse um passeio só comigo, eu passaria mal. Não foi fácil, mas ela tinha certeza que eu não acreditaria nela, pois ninguém mais havia suspeitado de Lucy. Por fim, encontrei minhas apólices de seguro de vida no carro de Lucy, que ela pegou de mim sem eu saber. Me recusei a apresentar queixa contra Betty. No fim das contas, ela estava apenas tentando me proteger. Até a próxima. Obrigado.